trabalho está na modalidade... O trabalho está na modalidade estudo, pesquisa teórica, na temática práticas e reflexões em educação ambiental. Titula-se Metáforas, Imaginação e Conhecimentos na Transição para Sociedades Sustentáveis. Eu sou José Matarese, artista educador ambiental, coordenador do Laboratório de Educação Ambiental da Escola do Mar, Ciência e Tecnologia da Universidade do Vale do Itajaí, Univale. Atualmente estou como doutorando em Patrimônio Cultural e Sociedade pela Universidade Regional de Joinville, Univille, sob orientação de Marilúcia Inês Carelli e coorientação de Nádia de Carvalho Lamas. O segundo simpósio propõe algumas perguntas reflexivas e nesse trabalho nós procuramos entender qual a contribuição das metáforas, imaginação e do conhecimento para o enfrentamento dessa crise que estamos vivenciando. Qual a função da metáfora e do conhecimento metafórico na revolução cultural tão necessária para a transição para as sociedades sustentáveis? Pretendemos um percurso interativo. Então, como é uma apresentação gravada, você pode fazer pausa e incursões em outros sítios e sites que possam ampliar o seu diálogo e compreensão no que nós estamos querendo abordar nesse artigo. A primeira pausa é uma incursão sensível, para uma escuta sensível da música Metáfora de Gilberto Gil, disponível no YouTube. Após essa imersão, sugere-se uma segunda imersão, mas para assistir um trecho do filme O Carteiro e o Poeta, no qual se destaca o diálogo entre os personagens de Pablo Neruda e o carteiro Mário, à beira do mar, sobre o que é uma metáfora. Esses dois momentos imersivos e sensíveis que as tecnologias da informação nos propicia são representativos no âmbito da reflexão teórica e sensível sobre metáforas, imaginação e conhecimento por várias razões. Primeira, pela força e beleza transformadora que a arte provoca, como fruição estética, certa potência de sentir, pensar e agir. Por se tratar do mar, no qual recobre 70% do planeta Terra. Por ser um diálogo entre um dos poetas mais significativos da América Latina e um suposto homem simples numa ilha de pescadores na Itália durante seu exílio. Momento em que o personagem Mário, um pescador simples, toma consciência política num processo educativo emancipatório, transformador e libertário. Por ser um diálogo entre três dimensões daquela realidade vivenciada, o poeta, o carteiro e o mar, ou seja, a indissociabilidade das coisas, como evidenciado por Isabel Carvalho em seu texto A Perspectiva das Pedras, e no dizer de Tim Ingold, como um parlamento de coisas, no qual não há separação entre sujeito e objeto, apenas um emaranhado de fios de vida. E por se tratar de uma bela conceituação do que é uma metáfora. As metáforas sempre estão muito presentes no modo de nos expressarmos sobre nossos sentimentos, pensamentos e ações. Por ser uma declaração de amor em tempos tão áridos à afetividade, à subjetividade e respeito à diversidade. Por serem expressões estéticas e sensíveis próprias da arte e educação ambiental. Arte e educação ambiental, entendida como um novo construto transdisciplinar no campo da educação ambiental, apontado por Peralta, Dias, Araújo, Rasch, Matarese e Sato. Todas essas questões apontadas até o momento são dimensões essenciais associadas à prática da arte e educação ambiental. Quanto ao conceito de metáfora e a compreensão de sua dimensão teórica e metodológica, né, vamos recorrer à teoria da metáfora conceitual de Lakoff e Johnson, no qual a metáfora é como um dos 5 sentidos. Portanto, o que quer dizer que nós só percebemos e experienciamos uma boa parte do mundo por meio de metáforas, né? O que dialoga diretamente com uma grande metáfora criada pelo artista brasileiro Hélio Oiticica na década de 60, em 1970, no qual ele considera que o museu é o mundo, né? A referência a Hélio Oiticica aqui é significativa, pois é um dos momentos marcantes no qual essa metáfora norteadora de muitas das potências de ações transformadoras nesse diálogo
pertinente também ao que se denomina arte e educação ambiental. Vamos recorrer também à sistematização de Bernd Fichtner sobre metáforas, né? E porque são em geral elementos constitutivos para a nossa concepção de realidade, né? Nelas construímos imaginações como quadros que criam relações entre campos, fenômenos e processos bem diferentes e contrários de forma coerente. A metáfora é objetiva e ao mesmo tempo subjetiva. Sua objetividade está na intencionalidade e na evidência de sua proposição. Exatamente pela orientação dada ao conteúdo, o sujeito e sua subjetividade são provocados por uma atividade. Subjetivo não é simplesmente aquilo que é individual, alienado ou surrealista, mas aquilo que significa ser sujeito da sua imaginação, da sua experiência, do seu conhecimento. A figura ilustrativa dessa questão é a partir do livro Estar Vivo, de Tim Ingold, no qual ele diferencia dois grandes sistemas de ser e estar no mundo e dois grandes sistemas de conhecimento que se contrapõem. Um no qual o ser humano é um exo-habitante, ele está sob a superfície da Terra e sob um céu, de maneira separada e desconectada, e um outro no qual não há essa separação entre céu e terra e há simplesmente um fluxo contínuo de fios que tramam a vida, no qual ele está imerso e emaranhado nessa vida, um emaranhado de fluxos da vida, né? Esse chamado endo-habitante. São metáforas importantes para a gente representar e imaginar um outro mundo possível. Também Fichtner considera as imaginações modelantes. As metáforas são dirigidas a uma totalidade. Elas transformam dois campos heterogêneos separados num único, criando algo novo, que tem, semanticamente falando, uma qualidade total e intencional. Nisso a metáfora relaciona imagem e conceito. As metáforas não são reproduções de fatos empíricos, mas imagens de contextos teóricos e, consequentemente, meios de reflexão, onde estão relacionados à visualização no mais estreito vínculo possível com a reflexão. Na mediação do objeto e sujeito, relaciona do mesmo jeito emoção e cognição, olhar e pensar, intuição e conhecimento. A denominação dos conteúdos tem na metáfora, a dominação dos conteúdos tem na metáfora sempre algo forçado, obrigado. Uma metáfora deve ser espontaneamente aceitável e intuitivamente esclarecedora pelo pensamento que pode partir dela. Um bom exemplo disso é a imagem criada para conceber uma unidade entre ser humano, cultura e biosfera, proposta por Rondet Fasse a partir da teoria das 5 peles. Para esse artista, não há separação. Somos uma unidade, no qual todo ser é composto de 5 peles. A primeira é a epiderme, a segunda são as suas roupas, vestimentas, a terceira é a sua casa, a quarta é a sua comunidade, a sua cidade, e a quinta é o ambiente ou a biosfera, a ecologia, né, planetária. Então, de certo modo todos somos unidos por alguma dessas peles, né? Então ele supera com essa imagem e com essa metáfora a separação, o princípio da disjunção e estabelece uma unidade entre natureza e cultura de maneira indissociável. Fichtner também considera as metáforas na questão da formação crítica de nossa experiência, potencializando mudanças, transformações e reestruturação dessa experiência, rompendo e ampliando as fronteiras e limites de uma área pré-estabelecida de experiências. Assim, ao metaforizar, os seres humanos podem articular a capacidade fundamental com a qual transformam o mundo, o que equivale dizer que metáforas estão associadas ao novo, ao imprevisto, imprevisível, representando uma orientação para o futuro, para um devir, um vir a ser. Esse caráter das metáforas como potencial transformador de realidades, de vivências, é muito importante porque se pretende na reflexão dentro deste simpósio. Dando continuidade, então, a essa linha de raciocínio, nos deparamos com a concepção de Michel
Maffezoli, que considera as metáforas como um caminho fértil de possibilidades como sair das limitações, fragmentações, reducionismo do pensamento moderno e seus paradigmas, que impedem a fruição intelectual, a sensibilidade teórica, a sinergia entre o sensível e a sociabilidade, ou seja, o desenvolvimento do vínculo emocional. Reconhece que a metáfora não indica de maneira unívoca qual é o sentido das coisas, mas pode ajudar a perceber suas significações. Eles acabam funcionando como uma alavanca metodológica, que é muito importante entender as metáforas como uma alavanca metodológica para os processos de educação ambiental e de arte e educação ambiental dentro de uma busca de revolução cultural. Nina mais diante dos grandes desafios da contemporaneidade. Essa figura, que é um quadro clássico, né, de 1818, Caminhante sobre o Mar de Névoa, representa a humanidade diante da modernidade, né? E nos encontramos agora diante de enormes desafios com a revolução da informação e das tecnologias de comunicação. A metáfora também conecta arte e ciência, onde a invenção por aproximação de estruturas heterogêneas é a base de potentes efeitos de verdade em várias áreas da prática social. Segundo Castell, estaria aí a possibilidade de saída, de ruptura importante para pensar a forma como a educação pela arte pode interagir, dialogar com o campo da educação ambiental a partir do repertório de vida dos participantes, articulado com a imaginação criadora, uma grande potência criativa, o desenvolvimento de uma grande criatividade a partir dessa metáfora, a partir das metáforas e da imaginação. O que é exatamente uma das proposições da abordagem metodológica de formação em arte e educação ambiental, Trilha da Vida, descobrindo a natureza com sentidos, comumente denominada de Trilha da Vida. A Trilha da Vida é composta por 3 instalações de arte e ciência em contextos performáticos. A primeira delas é a Trilha da Vida, que ocorre numa área de Mata Atlântica, no espaço rural Clarear, no interior, numa área rural do interior do município de Camboriú, em Santa Catarina. A segunda pode ocorrer em salas de aula ou ambientes fechados, denominada Vida Secreta dos Objetos. Essa instalação de arte e ciência propicia uma experiência estética independente das condições externas do ambiente, possibilitando a sua realização em qualquer lugar. Portanto, é bastante democrática e inclusiva dentro das diferentes realidades educacionais do país. Assim como caminhos de encontros descobertas, atividade a ser feita ao ar livre, em parques, jardins, praças, portanto em áreas urbanas ou não, que tenham alguma área verde próxima, algum ambiente, né, minimamente acessível. É possível desenvolver essa instalação e fazer com que o processo de performance e formação em arte e educação ambiental ocorra. Essas experiências são inicializadoras, se desdobram em encontros ecoformativos, até que se complete um ciclo de formação que pode variar de 30 a 120 horas, mas em médias ocorrem em ciclos de 30 horas. Nesses percursos ocorrem produções de desenhos em mapas mentais, expressões em argila, narrativas escritas, rodas de diálogo, construções de redes semânticas, mapas simbólicos, produção de textos coletivos, até elaboração de planos de ação ou projetos político-pedagógicos por meio da sistematização das vivências realizadas e experiências construídas. A Trilha da Vida tem se mostrado como uma alternativa no enfrentamento da crise da imaginação, pois é espaço para experiência que ativam o conhecimento sensível, estimulam a linguagem e a criatividade e as expressões artísticas em diferentes linguagens, potencializam a imaginação e o enriquecimento do imaginário coletivo em processos vivenciais e imersivos, integrando ciência e arte de forma ampliada no contexto político das transformações sociais e culturais. Pode ser considerada como uma meta-linguagem e como uma meta-narrativa, ou um meta-conhecimento também. Algumas pesquisas nesse sentido já dão indícios de que essa abordagem metodológica já esteja trabalhando nessa dimensão. O imaginário e o pensamento metafórico possibilitam rupturas e ultrapassam a dimensão da linguagem, engendrando
nossos pensamentos e ações na vida cotidiana e na praxis da arte e educação ambiental de forma a potencializar a transição para as sociedades sustentáveis. Com isso, apresento aqui algumas referências que estamos trabalhando nessa pesquisa e deixo os contatos para quem quiser aprofundar ou ampliar ou dar continuidade a esse diálogo. Podem nos acessar pelo e-mail ou pelo canal do Laboratório de Educação Ambiental no YouTube, ou mesmo entrando em contato pelo e-mail oficial do Laboratório de Educação Ambiental, denominado salaverde@univale.br. Agradecemos a oportunidade de diálogo sobre esse tema neste evento.